Olá, saúdo a todos vocês. Irei falar sobre a liderança nas organizações educacionais. Neste Congresso de Liderança, que é uma realização no Instituto de Desenvolvimento da Liderança, entidade vinculada ao Distrito LC1 de Laios Internacional. O LC1 é o berço do leonismo brasileiro. Liderança, numa definição genérica, é a habilidade de mobilizar outras pessoas e fazer com que elas caminhem ao encontro de determinado objetivo. Liderança também consiste no manejo de pessoas e suas motivações em prol dos objetivos de uma organização ou de uma empresa. Liderança também é a capacidade de motivar, inspirar e guiar um grupo de pessoas para atingir objetivos em comum. No ambiente de trabalho, a liderança é essencial para enfrentar os desafios com confiança e ter diferencial estratégico. A liderança nas organizações educacionais é fundamental para promover um ambiente de aprendizado eficaz e inclusivo. O líder educacional não apenas administra, mas também inspira e orienta professores, alunos e a comunidade escolar. Ele atua como um facilitador de mudanças, promovendo uma cultura de inovação e colaboração. Uma liderança eficaz em uma organização educacional deve estar centrada na missão e nos valores da instituição, mantendo o foco no desenvolvimento integral dos alunos. O líder educacional deve ser um exemplo de ética, transparência e empatia, incentivando o trabalho em equipe e a busca contínua por excelência. Além disso, é crucial que o líder saiba lidar com os desafios contemporâneos, como a inclusão, a diversidade e o uso de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Ele deve ser capaz de identificar oportunidades de crescimento e estar preparado para tomar decisões estratégicas que impactem positivamente toda a comunidade escolar. Em suma, a liderança nas organizações educacionais é uma jornada de constante aprendizado e adaptação, onde o principal objetivo é criar um ambiente onde todos possam alcançar seu pleno potencial. A liderança em organizações educacionais é um elemento fundamental para o sucesso de uma instituição de ensino. A liderança escolar é o trabalho da equipe de gestão, para guiar a escola para alcançar seus objetivos, lidar com conflitos e respeitar os valores, princípios e missão definidos. Um líder escolar deve coordenar o trabalho, entender as demandas, organizar a equipe, motivar a todos, estimular o desenvolvimento da equipe, agir de forma democrática, desenvolver a empatia e respeito às pessoas, agir com equidade e justiça, saber lidar com os conflitos e comunicar-se, comprometer-se com seu desenvolvimento profissional. A liderança escolar deve ser compreendida considerando o contexto em que ocorre, pois é influenciada pela realidade local e pelas políticas dos sistemas educacionais. Líderes educativos são considerados aqueles que influem em outros, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos estudantes. Conheça daqui para frente as evidências ligadas ao tema, evidências que reforçam cada vez mais a relevância de uma boa gestão escolar e seu impacto sobre a aprendizagem dos estudantes. O conceito de liderança educativa vem sendo mobilizado com frequência e é especialmente importante
em contextos desafiadores, aguçados pela crise do Covid-19. Compreendê-lo é um prazo fundamental na estruturação de políticas públicas que fortaleçam a atuação de gestores escolares. Entenda alguns conceitos ligados ao tema, as evidências que os embasam e sua aplicação no cenário latino-americano. Primeiro, por que a gestão educacional tem se tornado uma questão relevante para as pesquisas educacionais? As evidências, já vêm mostrando há algumas décadas que a gestão educacional, entendida como conjunto de processos que dão vida à organização escolar, que condicionam o trabalho dentro das salas de aula, é um fator chave para a melhoria das variáveis, e das condições de trabalho. Nesse sentido, sabemos com certeza que para alcançar os objetivos educacionais são necessários distintos ingredientes, entre os quais, por exemplo, estão docentes com condições e capacidades suficientes ou um financiamento justo entre esses ingredientes. Encontra-se também uma gestão educacional eficaz com foco na aprendizagem e no desenvolvimento integral dos estudantes. Segundo, o que é liderança educativa e qual a fecundidade desse termo? A liderança, em geral, se define como a capacidade de exercer influência para alcançar determinado objetivo ou mover-se em certa direção. O que as pesquisas internacionais evidenciam sobre o papel da liderança educativa na melhoria da escola e da aprendizagem dos estudantes? A pesquisa internacional vem destacando a liderança educativa como um dos elementos mais relevantes para a melhoria direta do desempenho organizacional e da aprendizagem dos estudantes. No plano internacional, as evidências sobre a liderança educacional têm fomentado a criação de políticas públicas. O que podemos aprender com essas experiências? Em parte, graças às evidências acumuladas que confirmam a relevância do fator segurança, as políticas educacionais de distintas partes do mundo têm colocado foco em potencializá-lo, entendendo que ele pode fazer uma diferença decisiva nas escolas, sobretudo naquelas em que a situação de desvantagem socioeducativa. Olhando para a América Latina, o que podemos dizer sobre a produção de conhecimento e as políticas públicas de fortalecimento de lideranças educativas? Um diagnóstico recente, produzido pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mostra que na América Latina vem se fazendo um esforço crescente para garantir à liderança educativa certas condições favoráveis, embora isso não tenha se traduzido ainda em um conjunto ordenado de políticas que abordem de maneira coerente esse âmbito da melhoria educativa. De fato, em nenhum dos países da região se traçou até agora uma estratégia de longo prazo nesse sentido. A consequência disso é que a liderança escolar na América Latina não se tornou um dinamizador de mudança capaz, por sua vez, de desenvolver melhores processos e alcançar melhores resultados educacionais. Para seguir avançando, é preciso gerar conhecimento especializado que permita chegarmos a um desenho de políticas pertinentes e sensíveis, às necessidades de cada contexto. A evidência disponível para a América Latina mostra que a produção acadêmica nesse campo é incipiente e com desníveis importantes entre países. Para evitar o risco da importação de soluções e políticas
A América Latina, com o protagonismo de suas universidades e o apoio público e privado, deve integrar-se à produção de conhecimento sobre liderança, que é hoje um fenômeno global. Sexto, a pandemia impulsionou a suspensão de atividades escolares, presenciais e a implementação de diferentes modalidades de ensino remoto. Quais desafios essa conjuntura tem suscitado para o trabalho dos líderes educativos? Os líderes escolares se viram duplamente exigidos no contexto provocado pelo Covid-19. A inescapável tarefa de buscar novos modos alternativos aos presenciais para levar a cabo o processo de ensino-aprendizagem somou-se à presença dolorosa da doença entre membros da comunidade educativa, assim como as danosas consequências materiais e subjetivas da crise econômica e social que golpeou muitas famílias. Os diretores escolares tiveram que sustentar o funcionamento de instituições educativas em condições excepcionais e ofereceram um apoio aos estudantes e às suas famílias que vai muito além do habitual. A experiência prévia, também a acumulada nesses últimos meses, permitiram aprender muito sobre o que implica liderar em contexto de crise e sobre quais as capacidades fundamentais que se põem em jogo nesse cenário. A liderança educativa é centrada na formação de organizações de aprendizagem, orientar a aprendizagem no trabalho, capacitação e serviço e uma expressão desse tipo de segurança e liderança. Acompanha de perto o processo de aprendizagem dos alunos, que se constitui no objetivo de todas as ações da escola. Como disse a professora Soraya Challis, em seu artigo, a importância da linguagem não verbal nas relações de lideranças, nas organizações, o fortalecimento das organizações e das lideranças através da coerência na linguagem verbal e não verbal, não há mais espaço para dizeres, muitas vezes repetidos por lideranças, tais como: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hoje espera-se uma liderança pelo exemplo. Somente ações confirmadas com palavras reforçadas com gestos resultam em confiança e respeito. Portanto, uma organização forte tem em suas lideranças e equipes uma preocupação em que a linguagem não verbal reforce as ideias e expresse sentimentos, favoreça a relação interpessoal e facilite a compreensão do objetivo empresarial. As expressões faciais devem despertar o interesse e criar sinergia entre líderes e liderados, pois todos gostam de fazer parte de um objetivo, estar integrado, e para isso nada melhor do que uma comunicação coerente. Um trabalho de anos de uma organização, por exemplo, pode melhorar o clima organizacional no qual é avaliado as relações interpessoais entre líderes e liderados. A comunicação, o entendimento das normas, diretrizes e políticas e demais variáveis que mostram o envolvimento do profissional pode ser todo minado por atitudes gestuais, agressivas, de desdém ou que denotem mentiras ou mesmo assédio moral. As organizações são feitas de pessoas e não de máquinas, por isso a coerência é cada vez mais necessária e exigida, mesmo que não possa se expressar o que acha de determinada situação ou chefia. O corpo propagará para os demais, para os de fora, para os concorrentes, o quanto não há coerência organizacional. E faz parte o ponto de relações humanas,
que são o fator que é o diferencial nas organizações. Tenho dito, e que Deus nos ilumine.